Olá, boa tarde. Eu sou Maria Luísa Ruvares, eu sou psicóloga e eu vou mediar essa mesa que é tão importante, né? Principalmente na conjuntura contemporânea, né? Entre os direitos sexuais e reprodutivos que estão tão ameaçados politicamente, né, em todo o cenário nacional. Bom, essa mesa é sobre direitos sexuais e reprodutivos e vai ter um leque de diversas discussões e debates que a gente vai conseguir compor hoje. Espero desejo, né, que seja uma mesa muito proveitosa para todas e todos. Né? Então eu vou compor a mesa, vou chamar primeiramente Rosilene Gomes, que é mestra e doutoranda pelo IMS, Instituto de Medicina Social da UERJ, psicóloga no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Ela também é responsável técnica pela seção de psicologia no Hospital de Câncer HC2 e preceptora, docente e coordenadora suplente da área de psicologia na residência multiprofissional em oncologia, do INCA. Bom, a segunda convidada da mesa é a Paula Landi Cury, professora do Instituto de Psicologia da UF, Federal Fluminense, e doutora em Psicologia Clínica. Doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. O último convidado de nossa mesa, mas não menos importante, importantíssimo, o João Walter Neri, psicólogo, consultor em gênero e sexualidade, escritor e o primeiro homem trans operado no Brasil. É o primeiro homem trans operado no Brasil e ativista dos direitos humanos. A gente combinou antes de seguir a ordem que foi colocada aqui na programação, a ordem de falas, e cada pessoa vai falar em torno de 20 minutos, né? Para depois a gente abrir para um debate, para uma conversa, enfim. A Rosilene Gomes vai iniciar a sua fala. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Conselho Regional de Psicologia para compor essa mesa e destacar a importância de espaços como esses, onde são debatidas as nossas práticas e onde produzidos felizes e potentes encontros, que é o que nós temos produzido aí nesses dias. Penso que talvez cause estranheza a tematização do câncer numa mesa que trata de direitos sexuais e reprodutivos. Esses direitos falam de produção de vida e de prazer, temas que não combinam com câncer. Afinal, como observou Susan Sontag nos idos dos anos de 1970, o câncer representa a metáfora de morte e aniquilação, o que se contrapõe, portanto, à vida. Passados mais de 40 anos da escrita de seu texto seminal, A Doença como Metáfora, as observações da ensaísta estadunidense atualizam-se cotidianamente nos sentidos compartilhados nas sociedades ocidentais contemporâneas. Então, por que falar de câncer, mulheres e câncer, numa mesa que trata de direitos sexuais e reprodutivos? Em primeiro lugar, é importante tecer um breve histórico sobre os termos direitos sexuais e reprodutivos, que certamente não dizem respeito apenas às mulheres. Miriam Ventura destaca que desde a década de 1970, as mulheres reivindicaram, em suas lutas políticas, o controle do próprio corpo, da fecundidade e a atenção especial à saúde. Esse período foi marcado por lutas pela descriminalização do aborto, acesso a métodos de contracepção. Nos anos 1980, foram incorporados os temas da concepção, maternidade e novas tecnologias reprodutivas. Entre as décadas de 1970 a 1980, ganharam força também os movimentos LGBT que reivindicavam reconhecimento social e direitos civis. A gente escutou isso ontem, né? Esse tema ontem na palestra do Joel Birman, com muito mais competência do que eu sou capaz de fazer hoje, mas situando exatamente o mesmo que ele dizia ontem, né?
As questões defendidas pelas feministas nos setores, e por setores da academia e algumas organizações voltadas para o planejamento familiar foram incluídas na pauta dos direitos humanos e passaram a compor acordos internacionais desde a década de 1990, com a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, na Conferência do Cairo, me refiro, realizada no Cairo, em 1994, e na quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing, Pequim, em 1995. O tema da Conferência do Cairo era a demografia e o contexto do desenvolvimento social e econômico. Debatia-se que a educação, o acesso a informações e a equidade entre os gêneros eram condições necessárias para a realização de escolhas por parte dos sujeitos. Assim, nos termos de Ventura, abre aspas, a noção de que os direitos reprodutivos fazem parte dos direitos humanos básicos e devem orientar políticas relacionadas à população, firmam-se e avançam. Fecha aspas. A vinculação de direitos e sexualidade se torna ainda mais explícita na Conferência de Pequim, que afirma ainda a preocupação com o combate à discriminação e violência contra as mulheres. A ideia de direitos sexuais implica na aceitação dos diferentes tipos de expressão sexual, autonomia para tomar decisões sobre o uso do próprio corpo e igualdade de gênero. Adriana Viana e Paula Lacerda observam que essas conferências criaram um certo campo semântico, abre aspas, um certo campo semântico em torno da reprodução, saúde reprodutiva, direitos reprodutivos são termos que são cunhados nesse processo, e da sexualidade como algo a ser sedimentado na pauta dos direitos humanos. Fecha aspas. O conceito de saúde sexual é um outro que é criado nesse campo semântico, compõe o campo semântico sendo conceituado como a habilidade de mulheres e homens para desfrutar e expressar sua sexualidade sem riscos de doenças sexualmente transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, violência e discriminação. A questão que eu trago para debate se refere justamente à saúde, que em seu conceito ampliado inclui bem-estar nas diferentes dimensões físicas, sociais e afetivas. A relação dos agravos à saúde com os direitos sexuais e reprodutivos já foram amplamente discutidos no caso da AIDS, a partir das lutas e demandas do ativismo e de setores da academia. Busco aqui trazer também o câncer para o debate no campo dos direitos, especialmente os cânceres que afetam o corpo feminino, que é o que me cabe aqui nessa mesa. Dentre os cânceres que mais afetam as mulheres no Brasil, encontram-se o câncer de mama, com estimativa de 57.960 casos em 2016, tendo provocado 14.388 mortes em 2013, sendo de 181 homens e 14.206 mulheres. E o de colo de útero, que deve afetar 16.340 mulheres neste ano e foi responsável pela morte de 5.430 mulheres em 2013. Apesar de ser considerado um câncer de relativamente bom prognóstico, se diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer de mama são elevadas no Brasil. Em relação ao câncer de colo de útero, embora corresponda ao terceiro tipo de neoplasia que mais afeta mulheres, o segundo é cólon e reto, no caso das mulheres brasileiras, a doença ganha destaque pelo fato de ser prevenível, como será visto mais adiante. Eu vou desenvolver mais essa ideia. Em ambos os casos, a doença atinge áreas do corpo feminino que estão impregnadas de sentidos permeados por símbolos ligados à sexualidade e construídos a partir de discursos e práticas que promoveram uma medicalização do corpo da mulher a partir dos séculos XVIII e XIX, com a produção de normas e padrões, mas também de resistências e rupturas. O câncer representa grave problema de saúde pública em todo o mundo. Estudos epidemiológicos revelam um progressivo aumento no número de casos e de mortalidade, especialmente nos países do Sul, que, segundo Boaventura de Souza Santos, abre aspas,
não designa apenas um lugar geográfico, mas também uma metáfora de todas as situações de opressão, de violência e de privação e de sofrimento que são indissociáveis da globalização neoliberal. Fecha aspas. Embora o câncer se distribua nas diferentes regiões do planeta, é no Sul que ele mais mata e faz sofrer homens e mulheres afetados pela doença. De acordo com o World Cancer Report de 2014, da International Agency for Research on Cancer, da Organização Mundial de Saúde, é esperado que nas próximas décadas o impacto do câncer nos países em desenvolvimento, termos da OMS, corresponda a 80% dos mais de 20 milhões de casos novos estimados para 2025. A estimativa mundial, realizada em 2012 pelo projeto Globocan, apontou que dos 14 milhões de casos novos estimados, mais de 60% ocorram em países do Sul. No que tange à mortalidade pela doença, a situação ainda é mais alarmante, quando se constata que dos 8 milhões de óbitos previstos, 70% ocorreram nesses países. O câncer de colo de útero pode ser usado como analisador da desigualdade norte-sul. As mortes por esse tipo de neoplasia estão ligadas ao que Arriscado Nunes denomina velha saúde pública, que é aquela relativa às condições precárias de acesso aos cuidados de saúde e à disseminação de doenças preveníveis e tratáveis. De acordo com a última estimativa mundial, o câncer de colo de útero foi responsável por cerca de 265 mil óbitos em 2012, sendo 87% deles em países do Sul. Segundo a literatura médica, esse tipo de tumor é mais frequente nos países menos desenvolvidos e com um sistema de saúde pouco organizado, porque é passível de prevenção, uma vez que decorre da infecção persistente por alguns subtipos do HPV, do vírus HPV, e as lesões precursoras são detectáveis por exames de rastreamento. Tais lesões só produzem doença maligna após cerca de 10 anos de infecção. Quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são de quase 100%, segundo o INCA. Os programas de rastreamento em larga escala e, nos últimos anos, a vacinação contra o HPV, alguns subtipos do HPV, têm sido apontados como responsáveis pela redução significativa de países, entre aspas, desenvolvidos da Europa, América do Norte, Japão, Austrália e Nova Zelândia. As políticas de rastreamento nesses países receberam críticas por terem se baseado no pânico criado acerca da alta taxa de mortalidade pela doença, e alguns discutem uma perspectiva prescritiva de controle do corpo feminino, normativa e de gênero presentes nessas políticas, que desconsideram aspectos subjetivos, culturais e sociais envolvidos. A despeito das críticas que possam ser feitas e que são pertinentes, a redução da mortalidade é uma evidência que não pode ser desprezada. A análise da história das intervenções sobre o câncer de colo de útero retrata como o desenvolvimento de tecnologias biomédicas permite transformar o panorama da incidência e mortalidade de um agravo, pois a doença foi quase eliminada nos países do norte. Mas, sob o ângulo da saúde global, também revela as profundas inequidades na distribuição desses recursos entre as diferentes regiões do mundo. Isso demonstra que a autonomia e agência sobre a própria saúde é algo situado e relacionado às condições sociais, políticas e econômicas. Existe um gap entre o potencial de prevenção e a construção de programas eficientes. As metas de diminuição do número de casos de câncer do colo de útero no Brasil e a aproximação dos índices dos países ocidentais desenvolvidos estão presentes nas políticas nacionais desde a década de 1980 e há políticas nacionais desde essa época. Possivelmente, isso não poderá ser alcançado sem que haja o enfrentamento das condições que a favorecem, ou seja, a pobreza, a discriminação contra a mulher, a falta de acesso ou inadequação dos serviços de saúde e as más condições de vida.
Apesar dos problemas identificados nas políticas nacionais de enfrentamento ao câncer, é inegável que os programas de rastreamento citopatológico, no caso de câncer de colo de útero, e de mamografia, foram responsáveis pelo diagnóstico precoce e pela cura e aumento de sobrevida, entre aspas, das mulheres. Da mesma forma, o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, quimioterápicas e radioterápicas contribuiu para tal resultado. Assim, as mulheres podem viver muitos anos sem apresentarem os sintomas da doença, mas muitas vezes precisam conviver com graves efeitos colaterais da doença e do tratamento oncológico. Embora as políticas nacionais para o tratamento do câncer contenham em suas proposições a abordagem de atenção integral à saúde, o que se observa na prática ainda é a centralidade da perspectiva biomédica. Esse modelo se baseia no uso intensivo de medicamentos e exames complementares, muitos deles sofisticados e caros, e a pouca valorização da relação médico-paciente. É também escassa a escuta do profissional sobre a experiência do adoecimento. Muitas vezes o modelo biomédico organiza suas práticas a partir da imposição de normativas e prescrições com parca possibilidade de participação do paciente nas decisões referentes ao tratamento, em muitos casos, sem a compreensão plena sobre a modalidade de tratamento proposto e seus possíveis efeitos. Os aspectos relacionais, simbólicos, culturais e subjetivos em geral não são considerados nas prescrições biomédicas, mas têm grande impacto sobre a adesão ao tratamento, entre aspas, e diminuição ou intensificação do sofrimento. O câncer, assim como seu tratamento, podem produzir impactos temporários ou definitivos sobre a fertilidade e a fruição sexual. Por isso, esses temas precisam ser incluídos no cuidado oferecido às mulheres. Em mulheres jovens com câncer de mama, a gonadotoxicidade dos agentes quimioterápicos pode comprometer a capacidade de engravidar. Além disso, a hormonioterapia adjuvante com tamoxifeno, embora não cause infertilidade, constitui uma contraindicação à gestação pelos seus efeitos teratogênicos. Dessa forma, o tratamento com tamoxifeno provoca o adiamento da gestação, o que poderia dificultar uma gravidez posterior em função do processo de envelhecimento da mulher. No caso do câncer de colo de útero, o tratamento, na maioria das vezes, resulta em infertilidade. Além disso, podem ocorrer fístulas e estenose vaginal em função da radioterapia, que é o tratamento utilizado para os casos mais avançados. Para evitar a estenose, por exemplo, é recomendado que a mulher mantenha relações sexuais por pelo menos 3 vezes por semana, ou faça exercícios de fisioterapia com dilatadores vaginais, com o objetivo de manter aberto o canal vaginal. A estenose ou a prótese, A estenose é o enrijecimento das paredes vaginais. A atividade sexual, portanto, é recomendada como tratamento médico, em geral, sob uma perspectiva heteronormativa, e desconsiderando as dificuldades emocionais envolvidas. Em geral, depois de uma experiência muito dolorosa, que são os sintomas do câncer e o tratamento do câncer, não são raros os relatos de perda de interesse sexual, tanto por parte da paciente ou do seu parceiro ou sua parceira. A partir desse breve panorama, é possível evidenciar os severos efeitos do câncer de colo de útero e de mama, assim como do seu tratamento sobre o corpo da mulher. Historicamente definida e produzida pela biomedicina a partir da natureza, com muitas aspas, do seu corpo e sua função reprodutiva, a mulher se depara com situações limite, nas quais tais valores são tensionados. Nós vimos ontem também aqui na palestra de Joel Birman como essa produção da diferença entre os sexos, e da ideia da mulher como próxima à natureza surge historicamente num processo de justificativa da desigualdade entre homens e mulheres, da desigualdade que socialmente é construída.
Então, se considera que está na mulher, está no corpo da mulher aquilo que é da sua natureza, né? As suas características, o mais próximo da natureza possível, e com a ideia de que a maternidade e a fertilidade são os seus expoentes máximos. Então, nesse sentido, nós somos subjetivados numa sociedade que é produzida dessa forma. Então, uma doença que atinja os órgãos reprodutores e as mamas são carregadas de sentido, né? E que fazem sofrer. A questão reprodutiva, além da ideia de natureza patológica da mulher, são emblemáticas nesse caso. É recorrente o discurso médico de que o útero só serve para ter filho ou dar doença, entre aspas. Essa uma fala recorrente. Destaca-se que, em geral, os médicos não incluem o diálogo com os pacientes em relação à possibilidade de infertilidade ou dificuldades referentes à fruição sexual, decorrentes do tratamento, mesmo nos países onde existe tecnologia e serviços disponíveis para a preservação da fertilidade. Muitas vezes o diálogo ocorre de forma prescritiva e vertical, quando, por exemplo, é descartada a cirurgia mais conservadora. Em termos biomédicos, uma cirurgia conservadora é aquela que preserva os órgãos, né? Ou as funções. Então, é descartada uma cirurgia mais conservadora por considerar que a prole é constituída quando a mulher já tem filhos. Então, basta ela ter um filho para que a recomendação médica seja de esterectomia total, mesmo nos casos iniciais, onde existiria alguma chance de negociação para a manutenção dos órgãos reprodutores. No entanto, em alguns casos em que as pacientes são jovens e nulíparas, não têm filhos, são frequentes os esforços para realizar intervenções que mantenham, pelo menos por algum tempo, a capacidade reprodutiva ou, em última análise, a recomendação de adoção quando a infertilidade é o resultado inevitável do tratamento. Tais procedimentos nem sempre consideram o desejo da mulher, que pode preferir realizar a cirurgia no lugar de um tratamento conservador, por exemplo, por temer a doença ou por não desejar ter filhos. Da mesma forma, a ideia de que o desejo de maternidade possa não se concretizar em razão dos efeitos da doença ou do tratamento constrange a ideia de autonomia e escolha individual construídos nas sociedades ocidentais contemporâneas no que se refere à experiência reprodutiva, o que pode produzir intenso sofrimento. Cabe então indagar quais cuidados temos produzido para a assistência às mulheres acometidas pelo câncer. O mesmo poderíamos indagar em relação aos homens. Vocês podem ter se decepcionado com os rumos que eu dei a essa comunicação. Afinal, o que o psicólogo tem a ver com isso? A portaria 3535 de 1998 do Ministério da Saúde tornou obrigatória a presença de psicólogos clínicos nas equipes multiprofissionais como um dos critérios para cadastramento dos centros de alta complexidade em oncologia, junto ao Sistema Único de Saúde. O psicólogo compõe, portanto, equipe multidisciplinar, cuidadora do paciente com câncer, atuando em todas as etapas do processo do tratamento oncológico: prevenção, detecção precoce, tratamento, reabilitação, cuidados paliativos. Que clínica vamos produzir? O que vamos incluir nas nossas reflexões e práticas? Qual o lugar da análise das políticas públicas de saúde e das reflexões sobre os efeitos das nossas práticas? As reflexões sobre as relações de poder, desigualdade de gênero, discriminação da população LGBT, os recortes de raça, classe social, as desigualdades de oferta no serviço de saúde, os obstáculos ao acesso ao sistema público de saúde, além de tantas outras questões relevantes, estão presentes em nossas práticas e teorizações? Nosso cuidado inclui uma perspectiva crítica e reflexiva? O lugar do psicólogo no cuidado ao câncer deve ir além da assistência clínica, que certamente é fundamental, mas precisa incluir reflexões e intervenções junto às equipes de assistência e às políticas de saúde.
Precisamos reafirmar a inclusão dos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas acometidas pelo câncer e a dimensão da fruição sexual. O direito dos homens trans, quando acometidos por câncer ginecológico, de terem respeitado o uso do seu nome social, a distribuição nas enfermarias conforme sua escolha, o direito de políticas para a esterectomia e remoção das mamas, com a mesma legitimidade com que se oferece a reconstrução das mamas nas mulheres mastectomizadas. O direito das mulheres escolherem o tratamento que respeite suas escolhas reprodutivas, quando isso for possível. O direito de receber informação e intervenções terapêuticas que minimizem os efeitos do tratamento que sejam danosos à fruição sexual. Nesses tempos difíceis que vivemos na conjuntura nacional e internacional, nos quais setores conservadores buscam impedir a crítica, impor suas agendas moralistas e fundamentalistas, onde o ministro interino da Saúde afirma em rede nacional que não é ministro do SUS, rasgando a Constituição que afirma a saúde como direito de todos e dever do Estado, mais do que nunca precisamos reafirmar o direito à saúde pública, gratuita e de qualidade. Apenas um sistema de saúde público, gratuito, universal e de qualidade pode dar conta do caráter coletivo desses agravos e fazer frente às inequidades de saúde. Com Cecília Coimbra, entendo que, abre aspas, articular psicologia e política produz uma série de outros efeitos, como a clareza de que nossas práticas não são neutras. Elas produzem efeitos poderosíssimos no mundo. São, portanto, políticas. Assumir tais questões é estabelecer rupturas com o pensamento hegemônico no Ocidente. É romper com as verdades, entre aspas, que estão no mundo e vê-las como temporárias, mutantes, provisórias. Enfim, como produções. Que sigamos produzindo potência de vida nas nossas práticas psis. Obrigada.